E aí, pessoal, tudo certo? Código 171 no ar. Se você ouviu os episódios 10 e 13 desse podcast sobre o Banco Master e o Will Bank, então você sabe que eu prometi que a história não tinha acabado. Pois é, ela não acabou. 15 de janeiro de 2026, quarta-feira passada. O Banco Central decreta a liquidação extrajudicial de uma das maiores gestoras de investimentos do Brasil. O nome da empresa? REAG Investimentos. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome. Mas, se você tem dinheiro em fundo de investimento, se você tem dinheiro em previdência privada, se você é servidor público com fundo de pensão, essa história te afeta diretamente. A REAG administrava 352 bilhões de reais. Era a 11ª maior gestora de todo o Brasil. E agora está sendo investigada por participar de um esquema de 11,5 bilhões em fraudes. E, pasmem, por suspeita de lavar 30 bilhões do PCC, do primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do país, na Avenida Faria Lima, o coração do mercado financeiro brasileiro. Senta aí, porque hoje eu vou te mostrar como a Faria Lima está podre. Bora lá! Antes de entrar na história, deixa eu te explicar uma coisa importante. O que é uma gestora de investimentos? Funciona assim. Você quer investir seu dinheiro, mas não sabe como? Aí você coloca em um fundo de investimento. O fundo junta o dinheiro de milhares de pessoas. E uma gestora decide onde aplicar esse dinheiro. A gestora é tipo um piloto de avião. Você entra no avião, senta e confia. Ele decide para onde o avião vai. Só que tem um detalhe. Se o piloto for corrupto, se ele decidir desviar o avião, você não tem como sair no meio do caminho. A REAG era uma dessas gestoras. E não era qualquer uma. Olha esses números. 352 bilhões sob administração. Mais de 90 fundos de investimento. 11ª maior gestora do país. Sede na Avenida Faria Lima. A Wall Street brasileira. Fundada em 2012 por um cara chamado João Carlos Mansur. Contador, considerado um as no mercado financeiro, respeitado, bem relacionado. Até o dia 15 de janeiro de 2026, quando o Banco Central decretou que a REAG não podia mais operar. E aí, a história dele mudou completamente. João Carlos Mansur é o protagonista dessa história. Diferente do Daniel Vocaro, que a gente conheceu no episódio do Banco Master, Mansur não era um cara de ostentação. Nada de jatinho de 200 milhões, nada de camarote de 40 milhões na Sapucaí. Mansur era discreto, técnico, o tipo de cara que quando você vê em uma reunião de terninho e pensa, esse aí sabe o que está fazendo. E ele sabia muito bem. Mansur imprimiu na REAG um modelo de atuação à sua imagem e semelhança. Agressivo, ousado, assediador de novos clientes e parceiros. A REAG cresceu comprando outras gestoras menores. Diversificou investimentos, tornou-se uma das maiores gestoras independentes do país, sem ligação com nenhum banco grande. E foi aí que a coisa começou a ficar interessante. Porque junto com Mansur operavam alguns personagens que você talvez já conheça. Lembra do Banco Master, né, do Daniel Vocaro? Pois é, a REAG e o Master eram parceiros. Mais do que parceiros, eram simbiontes. Um alimentava o outro. E juntos criaram um dos maiores esquemas de fraude da história do sistema financeiro brasileiro. Agora eu vou te explicar como o esquema funcionava. Presta atenção porque é engenhoso. O Banco Master, aquele que a gente falou lá no episódio 10, precisava de dinheiro para cobrir o rombo que ele tinha. Lembra? 12 bilhões de buraco. E como ele fazia para conseguir esse dinheiro? Ele fazia uma triangulação financeira. Primeiro,
O Banco Master emprestava dinheiro para as empresas. Só que essas empresas não eram empresas de verdade. O capital social era de 5 mil, às vezes 1.000, mas recebiam empréstimos de centenas de milhões de reais. Centenas de milhões de reais para uma empresa com capital de 5 mil. Passo 2. Essas empresas laranja pegavam o dinheiro e aplicavam em fundos de investimentos. Fundos geridos por quem? Pela REAG. 3. Esses fundos da REAG compravam ativos, mas não eram ativos bons, eram ativos podres, tipo certificados do extinto BESC, o Banco Estadual de Santa Catarina, que já nem existe mais. Ativos que não valiam nada, mas os fundos compravam por preços inflados, tipo, paga 100 milhões no papel que vale 100 mil reais. E 4. Com essa compra, o ativo parecia valer muito. O fundo valorizava, só que no papel. E quem era dono do ativo podre? Daniel Vocaro, parentes de Daniel Vocaro, pessoas ligadas ao Banco Master. Entendeu? Era uma ciranda financeira. Dinheiro saía do Master, passava por empresas fantasmas, entravam em fundos de investimentos da REAG e voltava para o bolso do Vocaro, disfarçado de valorização de ativos. O Banco Central identificou 6 fundos suspeitos da REAG, patrimônio conjunto de 102,4 bilhões. E aí você se pergunta, mas como que ninguém viu isso? Viu, o Banco Central viu, e foi aí que a coisa desandou. Mas a história não para por aí. Lembra que eu te falei que a REAG é suspeita de lavar dinheiro do PCC? Isso veio à tona na Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto de 2025. A Polícia Federal descobriu que cerca de 40 fundos de investimento, muitos deles sediados na Avenida Faria Lima, geriam recursos do PCC. Valor estimado: 30 bilhões. 30 bilhões de reais do crime organizado, circulando no coração do mercado financeiro brasileiro. A REAG aparece nessa história porque vários desses fundos eram administrados por ela ou tinham conexão com ela. Dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro de assassinato, dinheiro de extorsão, lavado, limpinhos, investido em fundos respeitáveis na Faria Lima, com selo de gestora conceituada. E sabe o que é pior? Dinheiro de servidor público também estava lá. 18 fundos de pensão estaduais e municipais investiram 1,86 bilhão em fundos do Master e em letras financeiras ligadas a esse esquema. Professor, policial, bombeiro, enfermeiro do SUS. Gente que trabalhou a vida inteira e agora pode perder parte da aposentadoria, porque o dinheiro deles estava na mesma ciranda que o dinheiro do PCC. E esses investimentos não são cobertos pelo FGC. O Fundo Garantidor de Crédito não protege fundo de investimento, só protege CDB, poupança, essas coisas. Então, esses 1,86 bilhão podem virar pó. 14 de janeiro de 2026. Terça-feira, a Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Complice Zero. Lembra da primeira fase? Foi quando prenderam Daniel Vocaro no aeroporto em novembro. A segunda fase mirou os parceiros do Vocaro. E adivinha quem estava na lista? João Carlos Mansur, fundador e ex-CEO da REAG. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele, na sede da REAG, em São Paulo, Rio, Minas, Bahia. No dia seguinte, 15 de janeiro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG. A nota oficial foi seca. A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada por graves violências às normas que regem as atividades das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. Graves violações. É isso que o Banco Central fala quando uma instituição financeira fraudou o sistema. E o que acontece agora? Os bens controlados ficam indisponíveis. Mansur não pode vender nada, não pode fugir com o dinheiro, e o liquidante nomeado pelo Banco Central é um cara chamado Antônio Pereira de Souza, ex-servidor do Banco Central, e sabe qual foi o último trabalho dele? Liquidar o Bamerindos, em 1997.
um dos maiores colapsos bancários da história do Brasil. Ou seja, trouxeram o cara dos casos pesados. Isso diz muito sobre a gravidade da situação. E quem tinha dinheiro investido em fundos da REAG? Os fundos de investimentos da REAG não foram liquidados, só a gestora. Isso porque um fundo de investimento tem uma proteção. O dinheiro dos cotistas fica separado do dinheiro da gestora. É uma pessoa jurídica diferente. Então, tecnicamente, o dinheiro ainda está lá. Só que agora, sem piloto. Se você é servidor público com dinheiro em fundo de pensão que investiu no Master ou na REAG, não tem FGC, não tem garantia e você pode perder. Procura o sindicato da sua categoria, procura um advogado especializado em direito previdenciário e cobra explicações do seu fundo de pensão. Porque alguém decidiu colocar seu dinheiro numa bomba relógio e você merece saber quem foi. Olha, esse caso mostra uma coisa importante. Quando a gente fala de golpe financeiro, a maioria das pessoas pensa em pirâmide. Pensa em Telex Free, pensa em jogo do tigrinho, pensa em malandro vendendo curso de trader. Só que o golpe mais pesado, o que move bilhões, acontece de terno e gravata, na Avenida Faria Lima, em escritórios refrigerados. A REAG não era uma empresa obscura, era a 11ª maior gestora do país. Tinha auditoria, tinha compliance, tinha selo de qualidade. E mesmo assim, fraudou, lavou dinheiro e, segundo as investigações, serviu de passagem para o dinheiro do PCC. Então qual é a lição? Tamanho não é garantia de honestidade. A REAG tinha 352 bilhões e era podre. Pergunte onde seu dinheiro está. Se você investe em fundo, sabe quem é a gestora? Sabe quais são os ativos? Sabe se ela já teve problema com o Banco Central? Desconfie de retornos muito bons. Os fundos ligados ao Master prometiam rentabilidade acima do mercado. E quando parece bom demais, geralmente não é. Esse foi o episódio 14 do Código 171, a história da REAG Investimentos, a gestora suspeita de lavar dinheiro do PCC e do Banco Master. Se você ouviu o episódio 10 e o episódio 13, agora você entende a trilogia Master, Willbank, REAG. Tudo conectado, tudo podre. Se você curtiu, primeiro, segue o podcast. Segundo, avalia com 5 estrelas. E terceiro, manda esse episódio para o teu amigo que investe em fundo, porque ele precisa ouvir isso. E se você tem dinheiro em fundo de investimento ou fundo de pensão, vai lá, verifica onde o seu dinheiro está. Não deixa para depois. A investigação continua. Quando tiver novidade, eu conto aqui. Até o próximo episódio. Valeu!